A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus queridos e amados irmãos, irmãs, amigos e amigas da nossa rádio Cristo Vive FM da cidade de Osório. Estamos ao vivo também na nossa live nessa segunda-feira, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos juntos, para meditarmos mais uma vez na palavra do Senhor. Também lembrando os irmãos que aqueles que ainda não são inscritos no nosso canal do YouTube, Pastor Raimundo Clenir, se inscreva lá e compartilhe com seus irmãos, os nossos vídeos, as nossas lives, para que possamos também chegar em muitos lares, levando a mensagem da palavra de Deus. Que Deus possa vos abençoar, que você possa ter um dia abençoado na presença do Senhor. Lembrando a todos que estamos vivendo os últimos dias da Igreja do Senhor Jesus Cristo na face dessa terra, onde precisamos estar unidos, sinal de alerta, observando todos os sinais que as Escrituras têm nos falado, através das Sagradas Escrituras, dos quais os servos do Senhor, os profetas, os apóstolos, discípulos e o próprio Senhor Jesus Cristo também falou. Jesus Cristo diz lá no livro de Apocalipse, Eis que cedo venho, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Que coroa é esta? Coroa da justiça é a nossa salvação, Que o nosso nome possa estar escrito no livro da vida do Cordeiro, para que possamos estarmos na comunhão com o nosso amado, nosso amigo Espírito Santo, o Espírito da verdade. E Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, o próprio Senhor Jesus Cristo falou dizendo, Ele falou dizendo, Eu vou subir para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Enviarei o Espírito Santo, o Espírito da verdade, e ele vos ensinará e vos lembrará todas as coisas que eu vos tenho falado. Quer dizer, o Espírito Santo nos lembra daquilo que Jesus falou, daquilo que Jesus deixou escrito. Tem pessoas que às vezes se fazem de esquecidos, ou não querem lembrar, mas o Espírito Santo vem e lembra eles e diz, olha, está chegando o tempo do arrebatamento da igreja, está prestes a segunda volta de Jesus, prepara a tua vida, prepara a tua alma, prepara a tua família, teus amigos, teus parentes, para de entrar na glória. Lembrando você que por 120 anos Noé lembrou o povo, Lembrou o povo, fazendo aquela grande arca, E lembrando o povo, olha, vai vir chuva. Deus falou naquele tempo, meus queridos. Não tinha uma Bíblia escrita. No tempo de Moisés, no tempo de Noé, não tinha a Bíblia escrita, a palavra escrita ali, para que eles viessem estar lendo ali, Então eles simplesmente tinham que ouvir a mensagem que Noé falava. Noé também, já na sua avançada idade, a Bíblia fala que era no ano 600, No ano 600. Então Noé falava, e o povo muitas vezes não cria. Por quê? Hoje, muitas vezes, até com a Bíblia Sagrada escrita, o livro escrito, as profecias que foram faladas pelos profetas, a gente fala para as pessoas, mas a Bíblia foi escrita por homens.
Exatamente, foi escrito por homens. Claro, ela não veio do nada, não surgiu sozinha, mas por homens cheios do Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, avisando, falando, né? Profecias através do profeta Isaías, do profeta Ezequiel, de Daniel, profeta Samuel, Miqueias, Zacarias no capítulo 13 e no versículo 7 ele diz bem assim: que feridas são estas nas tuas mãos? E Zacarias profetizou muitos anos antes de Jesus Cristo vir à terra. E ele disse, respondeu: essas são as feridas dos quais eu fui ferido na casa dos meus amigos. Estaria para acontecer essa profecia. Ele estava falando de algo que iria acontecer quando ainda, a tempos posteriores, o Senhor Jesus Cristo viria. Foi ferido nas mãos, foi ferido nos pés, foi ferido ao seu lado, a espada o transpassou. Então ele fez a pergunta: que feridas são essas? Era uma revelação, do que iria acontecer com o nosso meigo Nazareno, com o nosso mestre, com o nosso Salvador, que iria passar por aquilo. E quando nós ainda adentramos na palavra do Senhor, no livro do profeta Isaías, 700 e poucos anos antes de Jesus vir à terra, no capítulo 53, do versículo 1 em diante, o próprio profeta Isaías, vai ali dizendo, vai ali falando, vai dizendo bem assim. Vamos ver aqui o que diz o profeta Isaías, do profeta Isaías, também 700 e poucos anos antes de Jesus nascer. Vem falando o profeta e avisando e dizendo, no capítulo 53 diz assim o profeta Isaías: quem deu crédito em nossa pregação? Quem é que deu crédito na nossa pregação? Aqui Isaías estava falando de Jesus, não estava falando dele mesmo. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Aqui, quando Isaías está profetizando, falando, ele estava falando de Jesus na cena do Calvário, que não tinha ele aparência nem formosura, devido ao estado do seu sacrifício que ele estava passando naquele exato momento, por causa de mim e por causa de você, meu irmão, minha irmã. Ele estava ali pregado na cruz do Calvário, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia para que nos agradasse. Quem é que vai se agradar de uma pessoa pendurada num calvário, escorrendo sangue nas suas frontes, devido a uma coroa de espinho que estava em cima da sua cabeça? Quem vai se agradar? Imagine a revelação aqui que Isaías está dizendo. E era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dor, e que sabe o que é padecer, e comum a quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Aqui Isaías está dizendo do próprio Jesus, rejeitado pelos governos da época, rejeitado pelos reis da época, rejeitado pelos escribas, rejeitado pelos sacerdotes, rejeitado pelos fariseus. Ele era, porque eles diziam: isso aí não é rei, isso aí não é Deus de maneira alguma. Homem simples, humilde, não anda aí sendo idolatrado por governos, ele não anda gritando nas praças, mas simplesmente o povo pobre, humilde,
o acompanhavam, né? O acompanhavam. Então, Deus de misericórdia, Deus de graça, Deus santo, Deus amado, teve de compaixão do povo, né? E estendeu as suas mãos de misericórdia enviando seu filho. E aí diz a Bíblia bem assim ainda, no capítulo 53, no versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Quem é que tomou as nossas dores? Quem é que tomou as nossas enfermidades? Quem levou? Foi ele. Era nós que era para estarmos pregados na cruz do Calvário. Era nós que era para morrer pregado na cruz do Calvário, e ele veio morrer por nós. Ele veio se entregar por nós ali na cruz do Calvário. Ele viveu, o Senhor Jesus Cristo, por 33 anos e meio na face da terra. Seu ministério durou 3 anos e meio. E nenhuma personalidade que esteve nessa terra, que já passou por essa terra, nenhum homem, nenhum ser humano deixou uma história tão grande. Nenhum nome na face da terra até hoje é tão lembrado como que o nome de Jesus. Não existe. Queira o homem ou não queira o homem, mesmo aqueles que se dizem ser ateus, mesmo fariseus, mesmo saduceus, mesmo samaritanos, mesmo hipócritas, mesmo incrédulos, eles ouvem, têm que ouvir sobre o nome de Jesus. Já ouviram falar. Se creiam ou não creem, não interessa, não importa. Mas o nome dele é espalhado por todo o mundo, por toda a terra. O nome dele, diz a Bíblia Sagrada, está acima de todos os nomes. O nome de Jesus é o nome mais comentado. O livro mais lido em todo o mundo se chama a Bíblia Sagrada. Nenhum livro na face da terra é tão lido que a Bíblia Sagrada. Queira a humanidade dessa terra, queira os sábios dessa terra, queiram os grandes dessa terra, ou não queiram, o nome de Jesus Cristo vai continuar sendo propagado por todo o mundo. É ele, a coroa da justiça. É ele, o Filho unigênito de Deus. É ele, o Salvador do mundo. E foi ele quem desceu dos céus, do seu trono, e se entregou na cruz do Calvário por nossos pecados. Aí diz aqui no capítulo 53 do livro do profeta Isaías, e no versículo 5, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, quem é o homem que foi ferido, humilhado, ultrajado, transpassado como uma espada na face da terra, rejeitado, oprimido? Quem foi o homem? O Senhor Jesus. Que em forma humana, em forma de carne, em forma corpórea, em corpo, ele sofreu no seu corpo. E eu já falei aqui algumas vezes. Foi o único que teve duas naturezas na face da terra. Foi o Senhor Jesus Cristo que teve duas naturezas. A natureza divina, quando ele, através do Espírito Santo, foi gerado no ventre de Maria,
e a natureza humana, tá? Quando ele se fez carne. A Bíblia fala no Evangelho de João, no capítulo 1, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Este Verbo encarnado era o Senhor Jesus Cristo, que como Filho de Deus, ele desceu a esta terra para pagar um preço muito caro em prol dos nossos pecados. Aí diz no versículo 6 do capítulo 53, todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, quer dizer, os nossos pecados. O peso das nossas culpas, o peso das nossas transgressões recaiu sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. E como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele poderia tentar se justificar, dizer muitas coisas para aquela sociedade, mas tem coisas na nossa vida que nós temos que passar calado. Tem coisa na nossa vida que é melhor nós fechar a nossa boca e não murmurar, e não dizer nada, porque o nosso Deus, ele sabe, ele conhece também a nossa estrutura, ele sabe aquilo que nós temos que passar, ele sabe o Senhor até quando nós podemos suportar a nossa luta, a nossa prova, o nosso problema, o nosso deserto. E eu não sei, meu irmão, eu não sei, minha irmã, que deserto você está passando, que luta você está passando, eu não sei que problema você está passando. E para mim não adianta você contar, porque eu não tenho como resolver. Você tem que contar para Jesus, falar para Jesus, dizer para ele, porque ele também fala, o Senhor Jesus Cristo, ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 11 e 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e encontrarei descanso para as vossas almas. Muitas vezes as pessoas não estão com o seu corpo físico cansado, mas as suas almas estão afadigadas. As suas almas muitas vezes estão cansadas diante da vida em que elas estão levando. É problema financeiro, é problema familiar, é problema no trabalho, é problema de saúde, e elas precisam de uma resposta. Mas para que elas venham obter uma resposta correta, coerente e certa, elas precisam de ir até Jesus. Muitas vezes as pessoas ficam se queixando umas para as outras, mas talvez as outras pessoas também estão com problemas e elas não podem ajudar aquela pessoa. Então você tem que se jogar aos pés de Jesus. E Jesus então, diante da sua dificuldade, diante do seu problema, diante da sua situação, ele poderá resolver. Faça então teu pedido para Jesus. No livro de Salmos, de número 37, versículo 5, diz o salmista Davi: entrega os teus caminhos ao Senhor e confia nele, e o mais tudo ele fará. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais tudo ele fará. E tem um outro livro de Salmos, de número 23, que muitas pessoas também têm interpretado erroneamente, e é bem conhecido de todas as pessoas, aquelas que fazem leitura deste Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi falou isso.
Não vai me faltar dinheiro, não vai faltar alegria, não vai me faltar nada. Tudo o Senhor vai me dar. Essa interpretação você também tem que aprender. Que quando Davi está falando, diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você tem que continuar lendo um pouquinho para frente, porque Davi era muito perseguido. Não faltou a luta, não faltou o levante, não faltou inimigo. E assim, não vai te faltar também os ataques, não vai te faltar as provas, não vai te faltar as calúnias. Você tem que olhar e entender o que quer dizer a Bíblia Sagrada e não ficar só no versículo. Se você olhar dali para frente, Davi estava em guerra também com seus adversários. E ele estava pedindo força. O Senhor é meu pastor e nada me vai faltar. Não vai me faltar força. Não vai me faltar sabedoria para que eu possa enfrentar os meus inimigos, enfrentar os meus adversários. E ainda no livro de Salmos, de número 91, o que a Bíblia diz ali? Aquele que se esconde na sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, diz a outra tradução, a sombra do Onipotente descansará. Aqui o Senhor está dizendo, você está cansado, meu irmão, você está cansada, minha irmã. Descansa debaixo das onipotentes mãos do Senhor. Porque às vezes nós queremos descansar o nosso corpo físico, a nossa mente, diante das adversidades. Nós queremos ter um descanso, às vezes, dormindo um pouco, indo para a cama descansar. Mas não é isso que aqui a Bíblia está dizendo. Esse descanso é quando você entrega tudo para Ele, você fica descansado. Diz, olha, o Senhor está pelejando por mim. O Senhor está cuidando da minha vida. O Senhor está cuidando dos meus problemas. É assim, então, que a Bíblia diz. E também, no livro de Salmos, no livro de Salmo, também diz, e nós precisamos compreender aquilo que a palavra do Senhor diz, que ela nos fala para nós. Diz a Bíblia que aqueles que se esconde, aqueles ou aquelas, quando fala em aqueles, fala em aquelas também, A Bíblia diz assim, livro de Salmos, de número 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Aqueles que confiam no Senhor, disse Davi. Esse é uma fé inabalável, Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Não é que não venha turbulência, não é que não venha luta, não é que não venha prova, não é que não venha as dificuldades, é que aqui Davi está falando que a sua fé não vai ficar abalada. Ele vai continuar confiando em Deus, ela também vai continuar confiando em Deus. As estruturas, elas podem ser atingidas, mas a pessoa vai dizer assim, eu continuo confiando no meu Deus. É assim que Davi está dizendo. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Quer dizer, não abala a sua fé, a sua estrutura. A sua estrutura. E Davi ainda no Salmo de número 121 diz ele assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele faz uma pergunta aqui. Aqui tem um ponto de interrogação. Eu levanto os meus olhos para os montes, mas de onde me virá o socorro? Vem do monte? De onde vem? Não, do monte por certo não vem. E aí no versículo 2 ele diz, o meu socorro vem do Senhor,
que fez o céu e a terra. Não adianta eu ficar olhando para o monte. O monte não tem resposta para mim, porque o monte ele é imóvel. Talvez, meu irmão, talvez, minha irmã, você está olhando para os montes. Os montes de problema que existem na tua vida, os montes de dificuldade. Talvez você fica olhando para os montes, fica complexo, e dizendo assim, e agora o que será da minha vida? O que irá acontecer da minha vida nessa situação em que eu estou vivendo? Mas se você continuar olhando para os montes jamais terão a resposta da tua pergunta. Se você ficar falando para os montes, jamais os montes vão te responder. Agora, se você ficar olhando para os montes, mas o teu coração voltado para Jesus, e você diz assim, não, o meu socorro não vem do monte. O meu socorro vem de Jesus. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E nós precisamos entender e compreender que muitas pessoas ainda estão olhando para os montes. E nós vamos ver aqui no livro de Salmos, de número 115, o que diz Davi? Que tem pessoas ainda olhando para os montes. Montes de coisas mortas, de coisas que não falam, de coisas que não veem, de coisas que não andam. E nós vimos aqui no livro de Salmos, Davi falando aqui assim, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, viu? Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. E hoje os homens querem glória para eles, e querem tirar a glória do Senhor Jesus. E aí diz ele, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, por que diriam as nações, onde está o teu Deus? Por que diriam as nações para mim, para você, assim como eles diriam para Davi, Davi, onde é que está o teu Deus? Onde é que ele mora, Davi? Nós nunca vimos ele, Davi. E aí Davi diz assim, o meu Deus eu conheço, né? Eu sei quem estou servindo, mas o Deus deles, disse Davi aqui. Mas onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, disse Davi. No céu está o nosso Deus. Mas disse Davi aqui, prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Olha aqui que eu disse. Montes, coisas imóveis, coisas que não têm vida. E Davi diz assim, olha, o Deus deles, o nosso Deus eu sei quem é. Ele está no céu, eu falo com ele todos os dias. Ele se move na minha vida. O ar que eu respiro foi ele que me deu. Eu conheço meu Deus porque eu falo com ele. Todos os dias ele fala comigo. E aí diz assim, aí prata e ouro são os ídolos deles, obra feita das mãos dos homens. Aquilo que é feito das mãos dos homens não tem fôlego, não tem voz, não anda, não ouve, não apalpa e não pode salvar. Aí diz Davi assim no versículo 5 do capítulo 115 de Salmos. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som não lhes sai da garganta, e tornam-se igual a eles os que o fazem e os que confiam neles. Viu como é que é? Quem confia no ídolo feito por mão de homem são igual a essas imagens, essas estátuas. É isto que Davi está dizendo. O nosso Deus fala, o nosso Deus vê, o nosso Deus anda, o nosso Deus, aleluia, nos dá vida, o nosso Deus está vivo. Quando nós falamos, ele ouve, ele responde para nós. Mas o Deus deles, dessa nação gentia, o Deus deles tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem ouvido, mas não ouvem, tem mãos, mas não apalpam. E se tornam igual a eles, disse Davi. Todos que o fazem e confiam neles. Viu? E tornam-se semelhante a eles os que o fazem e quanto neles confiam. Então não adianta uma pessoa se curvar diante de uma imagem feita pelas mãos dos homens, porque ela não pode responder. Não adianta.
pedir, não adianta clamar. Agora, Deus fala, né? Deus fala, e eu não canso de dizer aqui para os nossos amados irmãos, né? 2 Crônicas 7,14, né? 2 Crônicas 7,14, a Bíblia diz bem assim, né? É a Bíblia que fala, não sou eu que falo. É a Bíblia que diz. Ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, olha aí, e me buscar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Olha aí, é um Deus que ouve. Ô glória! É um Deus que ouve. Viu? E não adianta buscar nas imagens de escultura. Não adianta buscar nas pessoas. Tem que buscar em Deus. Tem que confiar em Deus. E ele diz, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, temos que o quê? Falar com Deus que ouve. Buscar um Deus que responde. E tem muitas pessoas correndo atrás de ídolos mortos, oferecendo holocaustos, fazendo orações, acendendo velas. E você já parou para pensar um Deus que você precisa iluminar? Você precisa acender uma luz para ele? Enquanto o próprio Senhor Jesus Cristo diz, olha, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Viu? E quem anda na luz não anda nas trevas. Agora, tem muitas pessoas acendendo vela. Por quê? Para iluminar o seu Deus, porque o seu Deus é cego. E mesmo com a vela acesa, o seu Deus, a sua imagem, ela não vê, não enxerga. Você pode gritar, e ela não ouve, ela não te responde. Agora aqui Deus está dizendo, se o meu povo que se chama pelo meu nome... Então tem pessoas que dizem, não, eu creio em Deus, eu sei que Deus existe, mas na hora de clamar, vai clamar para as imagens. Vai se queixar para as pessoas. E se ele se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então de nada nos adianta nós ficar a vida inteira prostrado diante das imagens, ou olhando para os montes, como Davi falou. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É uma pergunta que ele está fazendo. Eu vou olhar para os montes, e o meu socorro vem de onde? Aí ele responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Para onde você está olhando, meu irmão? Para onde você está olhando, minha irmã? Você está confiando no médico? Você está confiando na meteorologia? Você está confiando nos governos? O que diz no livro do profeta Jeremias? Maldito o homem que confia no homem. Nós temos que somente confiar em Deus. Todas as pessoas que confiaram nos homens foram frustradas pelos homens. Porque o homem hoje te diz uma coisa e amanhã ele nega aquilo que ele falou para você. Mas quando você confia no Senhor Jesus Cristo, você jamais será decepcionado. Você jamais será decepcionada. Que Deus abençoe a todos esse dia. Que Deus venha te dar vitória e que você venha levantar os teus olhos para o alto. Para o alto, lá para o Senhor. E clamar a Ele. E falar com Ele. E dizer para Ele, Senhor, eu sei que você existe. Eu sei, ó Deus, que o Senhor vive. Eu sei que o Senhor formou os céus e a terra. E eu estou entregando a minha vida para o Senhor. Cuida da minha vida, guarda da minha vida, Senhor. Transforma a minha vida, Senhor. Soluciona os meus problemas. É isto que a humanidade precisa fazer. Pedir sabedoria para Deus. Pedir graça para Deus. Falar com Deus. Ele é vivo, você tem um Deus que ouve. Você tem um Deus que ouve. E Ele ouve e pode responder também.
as tuas orações. Vamos orar, né? Pedindo para que você compartilhe os nossos vídeos aí, né? Obrigado por estar mais uma vez junto conosco na nossa rádio Cristo Vive FM da cidade de Osório, e também estar junto conosco na nossa live. E todos os nossos vídeos, das nossas mensagens, está lá no nosso canal do YouTube Pastor Raimundo Clenir. Vamos orar agora nesse exato momento, clamando pela nossa nação brasileira, clamando por todos os pedidos de oração. Temos milhares de pedidos de oração que as pessoas têm pedido e nós estaremos orando. Então oramos a Deus. Querido e amado Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu chego na Tua presença, quero te agradecer a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem me concedido de estar na Tua presença mais uma vez para ministrar a Tua palavra. Te peço, Senhor amado, perdão dos meus pecados, das minhas fraquezas, porque sou ser humano pecador, Senhor, e reconheço meus pecados. Mas o Senhor é um Deus santo. E te peço agora, nesse exato momento, que o Senhor venha de encontro com os teus filhos, com as tuas filhas, abençoando, dando vitória. Se tem alguém enfermo ou enferma, que o Senhor possa curar. Se tem alguém desempregado, que o Senhor possa conceder um emprego. Paizinho querido, eu te peço a tua bênção, eu te peço a tua graça e eu te peço a tua proteção. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E se Jesus não voltar, até amanhã às 9 horas com mais um programa A Voz do Pastor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.